Veja bem, hoje mudou muito e inverteram-se os papéis. O São Paulo era ganhador e não comprava jogador com 18 anos, salvo raras exceções. No meu tempo, a gente comprou dois, Banguelê e Arthur. Nosso time era muito cheio de bons meninos. A gente comprou esse Banguelê que dava tesoura no treino, entendeu? Hoje em dia, eles estão comprando jogador velho. Na nossa época, era um centro de formação de atletas. O nosso orçamento era 22 milhões ano. O orçamento proposto para 2026 para a base é 59 milhões. Quer dizer, triplicou em 10 anos, não bate. O Palmeiras contratava já o jogador formado, não ganhava nada. Nós, hoje em dia, contratamos jogador formado, ganhamos algumas coisas aí. Mas não, esses torneios tiro curto não medem realmente como é que está a base. A base, eu acho que é medida naqueles campeonatos mais longos. Campeonato Brasileiro, os campeonatos paulistas e tudo. Então, como funciona a transição? É um processo, precisa ação de psicólogo, precisa ação de alguém especializado nessa transição e tudo, que a gente, na época, tinha o Cabreira, que era o gerente técnico lá, que ia para o campo com os treinadores, com os jogadores, ele preparava bem o jogador. Ele preparava bem. Agora, o jogador passar para o time profissional, quando o time profissional está na ponta dos cascos, é uma coisa. O jogador passar para o time profissional para resolver o problema é outra coisa. Então, a gente está sofrendo com isso. Eu acho que passaram bons jogadores que não foram aproveitados no profissional porque entraram na hora errada. Não tinha jeito, tinha que ser, porque não tem jogador. Então, você tendo um time formado, você tem condições de encaixar o jovem e esse jovem ganhar confiança e ir para frente. Se o jovem for para resolver, exceto raríssimas exceções, esquece. Ele não vai se dar bem. Então, o problema atual do São Paulo é esse, quer dizer, o jovem chega lá e que pedem para ele resolver, ele não vai resolver. O São Paulo tem uma sina, né, do camisa 10. Eu tive na base, no meu tempo, 2 camisas 10 que eram excelentes, excepcionais na base. O Lucas Fernandes e o Shailon. Você vê, o Lucas Fernandes foi no Botafogo, não sei nem onde ele está agora, e o Shailon está no Mirassol. Eram jogadores excepcionais na base. Foram profissional, fizeram 2, 3, 4, 5 jogos e não encaixaram. Antes disso, teve o Renatinho, teve Mota, que era craque também, o próprio Igor Gomes, que era craque na base. Quer dizer, a gente tem uma sina desse camisa 10. A gente não consegue formar camisa 10. Da mesma forma que goleiro, o Rogério já chegou praticamente formado. Depois do Rogério, qual goleiro que a gente revelou na base? Esse Lucas Perry, que chegou um pouco mais tarde também, veio da Ponte Preta. O primeiro jogo do profissional, ele foi muito mal. Eu lembro, eu estava na base quando ele estava conosco lá no Sub-20. A gente levou o Osório para assistir um jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, não me lembro. Primeira bola que o Internacional chutou, a bola passou por debaixo das pernas do Lucas Perry. Aí o Osório falou, não, esse não quero. Então, quer dizer, depende da oportunidade de entrar, do que ele vai encontrar, da cabeça do jogador. Empresário, quando eu estava na base, se algum empresário falar para você que conversou comigo, é mentira. Eu não conversei com nenhum empresário. Alguns jogadores especiais conversavam com o meu gerente. Eu, particularmente, não conversei com nenhum. Para não dizer que não conversei com nenhum, um pai de um dos meninos que era muito promissor, do Sub-13 ou Sub-11, ele tinha uma Kombi escolar. Ele quis falar comigo. Não sei o quê, minha Kombi está quebrada e tal, eu vivo disso e tal. Falei, quanto é o conserto? Ele falou 5 mil, 7 mil. Falei, pode mandar fazer. Se São Paulo não pagar, eu pago. Foi o contato que eu tive com o pai de jogador. Teve jogador lá que ia... Isso aí eu cito, porque eles são muito corretos. David Neres e Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes foi o primeiro... o David Neres foi o primeiro a renovar conosco.
Em seguida chegou o pai do Lucas Fernandes, que esse era uma figura muito boa também, que eu tinha contato, falou, doutor, pelo que o David Neres renovou, nós renovamos, está fechado. Na mesma época, teve um jogador que agora está voltando para o Brasil e tudo, já voltou. Não sei o que, eu vou querer ganhar 2 vezes o que ganha o David Neres, nas vésperas da Copinha. Aí o Chávari virou para mim e falou, Médici, vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele treinar no Sub-19. Deixa ele lá no Sub-19, não vai disputar a Copinha. Está lá. Foi treinar, uma semana depois, os pais voltaram ao CT e renovaram pelo mesmo valor do David Neres. Um outro caso interessante também é o do João Anderson, não sei se vocês lembram. Lembro. O João Anderson estava jogando muito, só que fez muita onda, queria renovar nas vésperas da Copinha. Não, nós não temos dinheiro, nós não temos esse dinheiro, nós não temos. Então vai treinar lá no 19, fica lá, e ele ficou. Eu lembro que o Hugo, que era o capitão do nosso Sub-20, veio nos parabenizar, falar, olha, gostei de ver, viu, porque realmente ele quer ser estrela, ele não vai ser estrela, não. Foi a Copinha que o João Paulo acabou com a Copinha, fazia gol de todo jeito, fez gol olímpico, gol de falta, gol de cabeça, gol de pé direito, gol de pé esquerdo. E surgiu para o futebol o João Paulo. Depois renovamos com ele foi profissional, mas também não deu certo no profissional. Isso eu não sei explicar por quê. Futebol não tem regra, não adianta. Futebol, as regras são aquelas dentro do campo. Fora é difícil. E vou dar uma pergunta, talvez não seja uma pergunta tão agradável. O Endrick era dessa época da base de São Paulo, né? Você sabe que houve um conselheiro lá que me acusou de ter conversado com o pai do Endrick e mandado o Endrick embora. Quando eu estava na base, quando eu entrei na base, o Endrick tinha 8 anos e 3 meses. Quando eu saí, ele tinha 9 anos. Uhum. Eu não tenho nada a ver com ele. Ele treinava lá, ele era aquele que são os observados lá. Ele ia uma vez por mês, passava 2 dias e só. Aquela fita que passou ele com a camisa do São Paulo, isso aí foi em escolinha, não foi na base. Não foi na base. E é duro você pegar o menino de 10 anos, parece que foi com 10, 11 anos que ele foi para o Palmeiras, e você apostar nele, sobretudo você vivendo uma época de pouco dinheiro. É muito difícil isso aí. Você pode acertar numa, você vai errar em 15, 20, entendeu? Então, quanto a isso, inclusive, eu fiz uma representação contra esse rapaz, esse conselheiro, ele recebeu uma advertência. Ele me acusou disso aí, Thiago, que o São Paulo, que eu tinha sido responsável pelo Endrick para o Palmeiras.